Olá! Estamos aqui no Estúdio Sensória mais uma vez e eu trouxe hoje a Patrícia Pichamoni, essa mulher incrível que é atriz e preparadora corporal e vocal, que vai contar um monte de coisa incrível, vai falar sobre segredos. Alguns. Para a gente saber como a gente se posiciona e como é que a nossa expressão corporal, nossa atitude, ela pode impactar não só presencialmente, mas também nas redes sociais, que a gente precisa tanto hoje em dia, né? Obrigada, Patrícia. Obrigada pelo convite, Eli. Adorei. Conta um pouquinho da sua trajetória. Tá, eu sou atriz, eu comecei bem cedo. Comecei aos 8 anos de idade, fazendo publicidade. Comecei a fazer aqui em Vitória ainda, nasci aqui, né? Fazer publicidade, fazer média-metragem, comecei a trabalhar como modelo ainda pré-adolescente e aí comecei a já fazer teatro. Primeiro eu comecei a fazer na escola técnica, no primeiro ano do ensino médio, e aí não parei mais. Quando eu quis me profissionalizar, aqui em Vitória ainda não tinha uma escola profissionalizante na época, eu fui para o Rio, me formei na CAL, na Casa das Artes de Laranjeiras, e de lá já comecei a fazer trabalhos, já tinha um grupo amador de teatro, fiz a oficina da Globo, que são 4 meses de estudos diários, de segunda a segunda, o dia inteiro, né? Foi bem bacana esse trabalho. Pude ter aula com pessoas bem especiais, como Antônio Filho, que fez um curso de 4 meses com a gente lá, bem legal, Gerald Thomas, Ana Kifuri, com técnicas corporais incríveis, que eu uso muito até hoje para trabalhar com meus alunos, né, meus clientes. Depois eu fui para São Paulo, onde fiquei mais de 20 anos, trabalhei 10 anos no Grupo Tapa, depois fui para um outro grupo que eu co-criei, e agora eu tenho meu grupo já há 13 anos, que é o Círculo de Atores, e resolvi voltar para Vitória 30 anos depois para aplicar tudo que eu aprendi aqui, porque eu sinto que a gente ainda tem muita coisa para desenvolver. Lá já é o mercado, São Paulo já é um mercado mais saturado. Claro, obviamente tem motivos pessoais, família, quis voltar para minha terra, porque Vitória, gente, eu só lindo olhando demais, a vista, não precisa falar nada. Então eu vim com a minha filha ainda pequena, porque eu falei, não, eu quero minha filha crescendo nessa cidade, porque foi tão bom para mim, né? E é isso, eu amo o mar e amo minha ilha. E voltei para cá e abri um espaço cultural em Santa Lúcia. E lá eu ministro cursos, tanto particulares quanto em grupo, de teatro, cursos só para expressão vocal, que algumas pessoas precisam. Então hoje eu trabalhei com muitas fonos em São Paulo, com muitas pessoas incríveis, vocais, por exemplo, Sônia Oiticica, puxa, uma honra trabalhar com essas pessoas e descobrir as técnicas de cada uma delas. Pessoas que hoje em dia já foram, outras estão indo embora. E deixaram esse legado, né? Deixam esse legado que eu vou usando. Que tem que compartilhar. Exatamente. Agora, gente, ela tem, vou falar aqui, ela tem prêmios e ela trabalhou em grandes produções, até Chiquititas, né? Não, foi Carrossel. Ai, Carrossel, ai, Carrossel. Por que eu falei Mas tá ali. É a mesma coisa, ali. né, Carrossel? Como é que foi trabalhar também com esse público? Não, foi incrível, porque enquanto eu estava no Rio, eu já comecei a fazer participações na Globo. Aí comecei a Fiz Por Amor, Anjo de Mim, fiz aquela minissérie Maísa, eu fiz algumas coisas, mas neguei alguns trabalhos também, porque eu estava realmente emburacada no teatro e eu precisava dessa base, que acho que é a casa de todo ator, para que depois para que a minha sustentação fosse realmente forte e muito bem feita e estruturada. Então, minha carreira, eu sinto essa firmeza, esse solo, esse pé no chão, sabe? Que essa é o que base. te atrai, né? É a minha base, é a minha paixão. Os palcos, as tábuas, são minha paixão. Que vai continuar aqui. E aí, como é que a gente traz essa experiência toda que você tem para pessoas que não são da área artística, por exemplo? Porque a gente vê que cada vez mais esse desenvolvimento na parte postural, né, toda essa vivência que a gente precisa ter com o outro, seja presencialmente ou virtualmente, como é que a gente aplica esse teu conhecimento? Como é que você chegou nesse momento de entender que era importante para todo mundo? Aprendendo
né? Primeiramente, comigo. Então, o autoconhecimento que eu tenho do meu corpo, meus alunos na semana retrasada ficaram assustados, porque eu ensinei algumas técnicas para eles, inclusive de respiração aqui no diafragma lateral. E eles não conseguiam mexer isso aqui. Então, eu fiz tantos trabalhos que a gente começa no teatro, no trabalho corporal de autoconhecimento do corpo mesmo, com cada articulação, com cada pedacinho do corpo, divide cada parte do corpo, cada coisa é uma coisinha diferente. Então, com essa consciência, você pode fazer o que você quiser. Até o estar parado, você precisa de um processo de jogar fora a sujeira que às vezes a gente tem na fala, nos gestos, para você conseguir se conter e passar no olhar e na voz a confiança que você quer. Então, o primeiro passo é a consciência corporal. Primeiro passo é a consciência corporal. Eu acredito saber que as pessoas precisam ter autoconhecimento, precisam sim. Eu acho que um curso de teatro não é só para atores. A minha ideia lá não é para atores profissionais. Quando eu for fazer para atores profissionais, vai ser já para montagem, para peça ou para reciclagem de atores profissionais. Mas engenheiros, médicos, advogados, muitos me procuram e fazem curso das mais variadas profissões mesmo, para ter essa consciência corporal, fazer os exercícios que eu fui acumulando durante todos esses anos e entendendo o que valia, o que servia para mim, e fiz um bem bolado que eu desenvolvi uma técnica própria, posso dizer assim. Por exemplo, pessoas que são muito tímidas, que têm dificuldade de comunicação. Precisa fazer teatro. Você tem condições de, através de técnicas... Totalmente. Mesmo que elas se sintam desconfortáveis, estabelecer algumas conexões através de técnicas. Sim, através de técnicas. Você entra numa sala de ensaio, você se sente segura, é um espaço onde realmente as pessoas fazem coisas ali que não fariam em outro lugar, porque o processo é todo muito bem conduzido, com técnicas, com onde, porquê, quando, quem tá ali. Então, o processo de fazer um personagem, antes de tudo, é se conhecer, se neutralizar para criar e compor o que você quiser. E nesse processo de se conhecer, você vai sair para o mundo, para qualquer profissão, com essa consciência, sabe? Porque cria uma segurança. Uma base, a gente trabalha a base. A gente às vezes acha que pisa no chão, não está pisando no chão. É bem interno, é bem profundo o trabalho. E isso, o pé no chão, ele te dá presença. Quando você vê às vezes um ator no palco, você vê, quando sai, você fala, nossa, tão pequenininha. Parecia tão grande. Parecia gigante. Isso é presença. E presença se trabalha. E não é só com postura, é a energia que você coloca em cada coisa, em cada gesto, né? A parte vocal é muito importante para quem é tímido, para quem tem alguma questão vocal mesmo, língua presa. As pessoas às vezes nem sabem que tem. E aí você indica uma fono para trabalhar junto, né? Claro, eu tenho já exercícios que já funcionam. Se a coisa for um pouco mais específica, tem que ir para um profissional específico, né? Que seria a fonoaudióloga. Mas isso tudo vai te trazer segurança, porque você sabe que você está usando o seu aparelho, que é o seu corpo e a sua voz, da melhor forma possível, e isso passa para o outro. Então agora eu vou te fazer uma perguntinha, tá? Porque eu fiz uma colinha aqui só para ter tanta coisa para falar. Claro. As pessoas precisam de umas coisas que nunca foram ditas, talvez, ou que se fala muito pouco sobre isso, né? Sim. Mas, por exemplo, a gente fala muito em presença hoje. E aí você acredita que a postura, né, essa presença, pode acabar sendo uma ferramenta de liderança silenciosa, capaz de influenciar o ambiente sem que percebam? Sem dúvida nenhuma. Você acha que essa atitude, essa postura e tal, ela consegue ser Ela pode ser totalmente consciente. Então, dependendo do lugar que você entra, né? Que a gente trabalha muito no teatro, quem, aonde, porquê, né? E o que eu estou fazendo ali, quem é o meu interlocutor, né? Então, se você sabe disso, sabe o que você quer transmitir, você vai chegar da maneira certa em cada local. Cada local vai pedir uma certa atitude, uma certa postura. Então, você está num evento, numa convenção, algo mais ligado ao trabalho,
você tem que passar uma postura de confiança, no mínimo confiança, né? Então, você chegar, seu corpo está com o pé aterrado no chão, sua respiração está mais baixa, não está aqui, você não está ansiosa. E aí tem como controlar isso? Totalmente, né? Tem exercícios de respiração. Porque às vezes você quer, mas não sabe como fazer. Você entra em desespero. Você está num lugar onde você gera uma ansiedade muito grande, dependendo da situação que vai acontecer. E você não consegue sair daquilo. Não consegue sair daquilo. E fica todo mundo... A boca seca. Às vezes na faculdade, às vezes apresentar um trabalho na faculdade. Exato. Né? Às vezes para conversar um assunto sério. Então, essa é uma outra questão importante. Como é que a gente consegue gerir uma crise emocional muitas vezes? Porque precisa administrar isso, é exatamente o que você está falando. Você né? precisa ter uma técnica, principalmente bem ligada à respiração, envolve o corpo todo o trabalho, mas é uma técnica que você aprende e que você vai usar. Na verdade, você não vai usar. O nosso corpo ele é muito inteligente. A repetição que o ator faz não é por acaso. A gente aprende, às vezes, não é só pelo racional, né? Então, a prática dos exercícios, quem faz yoga sabe disso, quem faz até pilates... Vai naturalizando. O seu corpo vai entendendo. Então, você consegue chegar mais fácil num lugar de tranquilidade e segurança, às vezes com uma respiração. Claro, por quê? Porque você trabalhou meses ou semanas, ou fez um workshop, um curso específico para lidar. Quando eu estiver nervosa, como é que eu vou fazer? Isso funcionou lá. Então, a gente sabe desde muito tempo, a gente estava conversando sobre isso, Sim. que a maior fobia que existe, gente, é de falar em público. Exato. É a maior fobia, não é de avião, de bicho, é de falar em público. Antes do medo da morte. Antes uma do medo pesquisa da morte. há mais de 20 anos e agora se confirmou de novo. Antes de ter medo da morte, as pessoas têm medo de falar em público. Depois vem rato, morte, barata, outras coisas. Mas olha é verdade. Loucura. Olha que loucura. Que loucura. E dá pânico mesmo. Lembro eu na faculdade de artes visuais, por exemplo, que eu fiz em São Paulo depois. Eu fui apresentar um trabalho, eu tinha 28 anos já era atriz. Menina, o suor que me deu, o nervoso, o pânico, tudo, eu só consegui apresentar porque eu já tinha ouvido o terceiro sinal muitas vezes na vida. Porque o terceiro sinal é aquela dor de barriga. Vai com medo e vai. É tipo estreia. E a gente estreia muitas vezes na vida. A gente estreia, eu tô chegando aqui para fazer entrevista, a gente já fez? Não, nunca fizemos essa entrevista. É uma estreia. É uma estreia. Né? A gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente tem que estar sempre pronto. O teatro te dá prontidão, esse conhecimento corporal te dá essa prontidão, te dá escuta, que é muito importante. Não adianta você chegar com tudo pronto para conversar, para uma entrevista, né, de emprego ou qualquer coisa assim, se você não tem a escuta aberta. Porque às vezes a pessoa vai para um outro caminho que não foi o que você planejou. E assim é a vida. Ela nos pega o tempo inteiro. Então você tem que estar presente, você tem que estar aqui. É a única coisa que existe. Eu trabalho muito com meus alunos. O que vocês têm aqui agora? O que vocês têm na vida de vocês, nesse momento? Nós, em roda, aqui. Esse linóleo, nossos olhares, nossa respiração, é o que temos. E se você está no presente, você consegue ouvir e responder à altura do que foi perguntado, sem viajar ou falar, nossa, não me preparei para esse tipo de pergunta. Você acredita que as pessoas, às vezes, elas atrapalham, comprometem, por exemplo, o próprio futuro? Sim. Por esse descontrole? Sim. Por essa, digamos... Tem pessoas que são geniais na intimidade, mas quando vai falar em público, ou não preparou muito bem a voz, a pessoa não usa a sua voz como deveria usar, e isso leva ela pode ser um governador, pode ser um presidente de alguma coisa, de uma organização. Se ela não tem, se ela não está usando o seu timbre certo, ela vai passar
uma falta de poder, uma falta de credibilidade, de confiança. Todo mundo já deve ter visto isso. Sim. Né? De você chegar para uma pessoa e você falar assim, não confio no que ela está falando, Sim. não acredito que ela saiba tudo isso. Tudo representa, né, valores. Então, se Exato. você, por exemplo, tem uma voz insegura, se você tem uma atitude insegura, Isso. não tem como você acreditar que essa pessoa vai ser uma pessoa Exatamente. segura. E se a pessoa não acredita nela, os outros Sim, não quem vão vai acreditar também. Então, mesmo você sendo inseguro, você consegue... Totalmente. Eu sou super insegura. Eu sou insegura, eu sou tímida. Não me acho. Isso é coisa de, né, de muito ator que é Muito assim, né? ator, muito. Imagina, o Oscarito era tímido. O próprio, Muitos humoristas tímidos que ficam assim, ó, na vida pessoal. E na hora da O cena... Ney Mato Grosso, né, que ele pessoalmente, ele Na é dele. um passarinho pequenininho. E aí vai no palco. Olha o que é aquilo, mas Que a que é expressão aquilo? Que é artística dele. Aí ele Exatamente. descobriu a expressão artística dele. Assim como a gente pode descobrir a nossa comunicação com o outro. Né? Não precisa ser artística, não precisa ser tanto. Que como começa antes de falar. Mas começa antes de falar. Começa antes de falar. Começa chegando, começa estando, né? Como você posiciona a sua cabeça. É muito diferente se eu estivesse aqui assim com você, Falando a mesma falando coisa. a mesma coisa, Exato. né? Ou então aqui assim. Cada postura que eu fizer aqui, eu vou transmitir alguma uma coisa. mensagem bem O tempo inteiro eu tô perceptível transmitindo. rapidamente. Às vezes você tá conversando com uma pessoa super bacana, mas a perna dela tá assim, ó, lá embaixo. Você não consegue acreditar que aquela pessoa tá tranquila. Não dá. Então, se você não tem controle sobre o seu corpo, aí você não tem controle sobre nada. E isso não dá para delegar. Não, aí é você com você é um com trabalho você mesmo. pessoal. Profissionais vão te ajudar, sim, como você ajuda muitas pessoas, né? Como você ajuda com a aparência, com a comunicação não verbal, né? E que é real. Eu fiz com você, né, um trabalho que é impressionante. Das cores, é impressionante. Parece de você mágica. mudar. Eu falei assim, a mulher tem 70 anos. Nossa, você tem 30. Sabe? E você ficar, a pele melhorar. Sim. É incrível. Sim. E não é mágica, é isso. É estudo. É estudo. É estudo. É técnica. Né? É você saber como você... Porque tem que respeitar a individualidade de cada um também. Sim. Né? Cada um se comunica de uma forma. Sim. Eu não vou tirar a personalidade daquela pessoa. Não posso mexer nisso. Aí. Muito pelo contrário. Você vai trabalhar dentro com do ela, que ela é. Isso é legal. Sim. Porque também pode ser uma agressão, né? Claro. Pode ser uma agressão muito grande. Você pegar essa pessoa e falar, você tem que ser desse jeito. Não, isso não aí existe. você vira um robô. Isso não Com existe. 1000 máscaras, que a gente já tem muitas, que a gente tem que pôr ali e aqui. Que provoca E a ideia um não é estresse essa. também muito grande. Muito. Então, esse alinhamento de quem... E eu faço muito isso. As pessoas morrem de medo. De, você vai me mandar usar tal roupa. Você vai... Não, gente, jamais eu faria isso. Porque não violentaria você dessa forma. Até porque você não vai dar conta. Não é? A gente que trabalha com isso, a gente conhece quando a pessoa começa a bater um simples papo. Antes de começar a trabalhar com a pessoa, você já vai percebendo muita coisa pelo comportamento. Pela sutileza. Pela postura, pelo modo que senta, pelo modo que fala, pelo modo que ri. Tem gente que tem vergonha de rir. Tem gente que ri demais. Tem gente que ri demais, porque quer preencher. Tem gente que tem medo do silêncio. E por que não o silêncio? Qual é o pavor do silêncio? Tá tudo bem, né? Então, esse alinhamento, eu penso que essa consciência traz uma força muito grande. Sim. Quando você se entende, se reconhece e tem controle, é engraçado, né? Hoje eu estava falando sobre refinamento. Né? E eu penso que tudo isso é refinamento. O conhecimento, ele te traz um refinamento. Então, intelectual,
de assuntos não é isso? de cultura geral, tudo. E todo, de você... De saber se comportar nos ambientes, diferentes isso. Ambientes. E o gestual, a movimentação, tudo isso, eu falo, não é pela roupa. Não. Não é pela roupa. A roupa é um complemento. O refinamento, ele vem de todos os lados, exatamente do refinar, do saber olhar e trazer a delicadeza das coisas, né? Então, às vezes um comportamento, por exemplo, que a pessoa ela é invasiva demais. Exato. Na expressão, sim. Né? Então ocupa muito espaço maior do que o outro, porque não está conseguindo entender o espaço dela. Exato. Né? Então tem que saber o seu tamanho, o seu lugar, dar o espaço ao outro. Quer dizer, essa escuta que eu falei é muito importante. Que escutar, que eu digo, não é só escutar o que a pessoa fala, é como ela está. Então, se tem um aluno que não está falando nada, eu vou fazer uma pergunta para esse aluno. Porque ele precisa participar. O teatro, como ele é coletivo, eu tenho essa chance de trabalhar o coletivo. E para um coletivo funcionar, para uma sociedade funcionar, todos têm que estar se expressando na sua capacidade. É um grande balé. É um grande balé, é um grande jogo. A vida é um grande balé. Mas é legal quando todo mundo está no seu lugar. E bem no seu lugar. Se a gente pudesse, né? Inclusive é muito simbólico isso, né? A gente pegar um palco, por exemplo, um balé e aquela dança sincronizada e todo mundo no seu lugarzinho, sabendo o que fazer de uma forma. Isso é muito. Acho que isso é muito inspirador. É inspirador. E é uma forma orgânica de se fazer, porque quando a gente fala de controle aqui, não é um controle, eu controlo, vou controlar todas as situações. Não, porque justamente você aprende a errar. No teatro não tem um dia que eu faça uma peça, ou um elenco faça uma peça que seja igual ao do outro, o outro dia. Eu vou um dia, vou estar mais gripada, vou estar com febre, um dia eu vou trocar uma palavra, você vai ter que me ouvir, você vai ter que trocar também. Porque se você responde de acordo com o que eu estou falando, você tem que estar muito atento o tempo inteiro. Então, fica vivo, né? A gente não trabalha para engessar, a gente trabalha justamente para estar na presença, né? E esses formatos, né? Nós somos parceiras, Sim. A gente trabalha, então estamos lançando projetos juntas. Maravilhoso. Que honra, hein, necessário gente? Também, que né? necessário. Que necessário, porque trabalhar a imagem é isso. É com essa conjugação de tudo, né? E muitas vezes eu assisto as coisas e vejo coisas, às vezes até em canais, TVs mesmo, e falo, poxa, ninguém está orientando aquela pessoa. Porque é um ângulo às vezes, é um braço que não está dizendo nada ali. Põe para baixo. A gente brinca assim, né? Que ator jovem faz muito W. Adoro. Faz muito. Não, você quer, porque a gente quer demonstrar. Não sabe o que fazer com o braço. Não, você não precisa menosprezar o público. Ele é inteligente. E você acha que esses menos é mais. Então, esses movimentos bruscos, às vezes... Um personagem pode ser que precisa. Sim. Vai precisar. Ele vai ser esse expansivo, ele vai precisar. Mas na vida real, poucas vezes a gente precisa disso. Né? Numa reunião, no mundo corporativo, poucas vezes a gente vai precisar ser tão expansivo e fazer gestos gigantes. A não ser que você esteja declamando um poema ou no palco. Mas na vida, o menos é mais. Aliás, no teatro também. Você pega os grandes atores que eu pude ver no final de carreira, Paulo Altran, Fernanda Montenegro mesmo, Clay Diáconis. A trajetória é de um ator que acaba no final, quanto mais maturidade, menos ele faz gestos, menos ele se mexe, menos ele tudo. E você chora, você ri, a pessoa está sentada numa cadeira e falando. E tá tudo na voz, na história, nas imagens que você cria das palavras. As palavras têm imagem, cada palavra tem uma imagem. Isso você cria... Isso é maravilhoso. É um trabalho lindo de se fazer. Porque a gente falta subjetividade, sabe? Para o ser humano. E eu acho que as artes... elas complementam muito esse lugar.
a música, o teatro, o cinema. A gente precisa desse outro lugar, desse outro mundo que é subjetivo, mesmo no mundo muito corporativo e objetivo, sabe? Porque você tem a sensibilidade. Já tive a oportunidade de conversar com pessoas, com banqueiros, com tudo. E assim, as pessoas mais grandiosas, elas são simples, mas tem aquele terno cortado, tá? É o a menos. roupa, a mulher, pá, menos. Mas aí você vai falar uma coisa, eu conheço esse autor. Ah, você conhece Bernard Shaw? Sim, conheço, é um autor irlandês, papapá. Que incrível! E fala aqui, ó, baixinho. Pessoa milionária que você acha que podia estar ali ostentando. Não, é muito, totalmente ao contrário. O chique, ele é menos. Ele não incomoda, não irrita. Não porque ele quer tá bem, ele tá tá bem tranquilo. resolvido. Tá em paz. Concordo, gente. Isso, aliás, isso é um conceito. As pessoas falam assim, eu quero ser elegante. Gente, elegância é comportamento. Elegância não é roupa. Né? É um gesto, é o jeito como você mexe a cabeça. Como você vive a vida. Como você... Agora conta, que a gente vai ter que finalizar. Conta aquele segredo que vai deixar de ser segredo. Ai, meu Deus. Conta o segredinho, conta um dos segredinhos aí que agora vai ficar público. Bom, segredo para, por exemplo, para você fazer uma entrevista, igual a gente está aqui fazendo. Eu acho muito importante que você tenha a câmera como uma terceira pessoa. Mesmo que você não possa olhar para ela, como numa novela ou num filme, a gente não pode olhar diretamente para a câmera. Mas ela está ali, né? Então, o seu rosto, eu sempre senti isso e depois eu fui aprender na técnica mesmo como isso é real, essa sedução que você estabelece com a câmera. Então, é como se você estivesse realmente lambendo, sentindo, passando. Você sente onde ela está em você, sabe? Isso é sedutor, isso é interessante, porque é ali que está sendo captada a imagem ou tudo que você quer passar, né? É para aquele lugar que você está, então seu foco está ali. E tem gente ali, né? E tem um monte ali vendo e tem que chegar, acompanhando. E essa emoção tem que acontecer. Tem que chegar lá. É que é para isso, é para você que eu estou dando e também para mim. Para vocês, né? Se tivesse 1000 pessoas, seria para 1000 pessoas. Incrível. Né? No mundo hoje, onde o virtual está ganhando espaço, a gente assiste entrevistas no mundo inteiro, com informalidade, com formalidade, mas Sim. tem que existir. E essa foi uma dica incrível, porque a gente, intuitivamente, às vezes a gente sabe que isso é necessário. Sim. Né? As pessoas que têm uma comunicação já nasceram com uma, sim. Com uma certa inclinação, ou com... Isso é da pessoa, tem gente que já nasce pronto para algumas coisas, Sim. É impressionante, Com né? certeza. Mas saber que existem técnicas que podem melhorar, que podem aliviar o desconforto de falar para a câmera, de falar com o colega, né? Isso é incrível e isso Patrícia, treino também, Patrícia tá aqui. Estou aqui para ajudar com essa experiência incrível dela e transformar esse lugar tão difícil para muitas pessoas, Sim. né? E um lugar mais confortável, mais seu, mais possível, mais prazeroso. Exato. Tem que ser prazeroso. Tem que ser. Não importa se você vai trabalhar uma dificuldade, né? Essa dificuldade ela tem que ser ultrapassada e tem que vir o prazer. O que é a vida se não você... É um desafio, né? Se desafiar ou ser desafiado o tempo todo. Mas como você vai fazer, trilhar esse caminho, aí é uma escolha sua. É com simpatia, é com amorosidade, é com delicadeza, né? Aí você vai escolher. E a gente sempre está mais em paz quando a gente fala, não fiz mal a ninguém e não fiz mal a mim. Isso. Eu estou me respeitando, estou respeitando o outro. Então, eu consigo achar esse lugar. E o corpo aprende com a prática de alguns exercícios. Ele aprende. É isso. Viu? Adorei essa dica. Gente, carinho com a câmera. Câmera amiga. Né? Agora aproveita e clica aí para seguir a gente no YouTube.
Vai lá no Instagram também, Estúdio Sensória, mande sua dúvida. Estamos aqui crescendo com vocês. Obrigada. Obrigada, Eliane. Você é maravilhosa. Você querida. também.